A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos na nossa Escola Bíblica Online. Nós já estamos chegando na lição de número 7 desta revista que traz por título O Deus que governa o mundo e cuida da família. Lições que nós estamos extraindo dos livros de Ruth e também de Esther. E nesta lição de número 7, nós vamos ter o seguinte título: A deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther, ok? Então nós vamos falar de dois pontos bem divergentes: a desobediência e a obediência. E já de antemão, deixa eu dizer para você, nós não estamos aqui para falar se é concurso de beleza, o que é. Nós estamos para falar da providência, do Deus que age, certo? O intuito desta lição é dizer que o Senhor Deus, ele usa homens e mulheres para cumprir o seu propósito. O nosso texto áureo diz assim: antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E a verdade prática nos ensina assim: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois ele governa a todos, abatendo ou exaltando, tá? E a palavra que é o centro da nossa lição hoje é a palavra obediência, porque obediência vai muito mais do que seguir ordens ou se submeter a alguém. É a disposição de se negar a si mesmo para realizar aquilo que é devido, aquilo que é preciso. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículos de 8 a 14, Jesus vai deixar bem claro. Ele vai assim: olha, se vocês obedecerem os meus mandamentos e permanecerem, olha só, e permanecerem no meu amor, assim como também tenho obedecido ao Pai e permaneço no seu amor. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhe ordeno. Ou seja, a obediência, a humildade, ela é a fonte para recebermos de Deus a vitória, recebermos a orientação, o cuidado de Deus, independente se é homem, se é mulher, aonde nós estamos, ok? Vamos lá. O nosso título, o título da nossa lição, do primeiro tópico é O Banquete de Assuero e a Recusa de Vasti. Nós vamos ver três banquetes nesse tópico, certo? Nós vamos ver três banquetes e a importância de cada um deles dentro da história, tá? O nosso primeiro tópico, subtópico, diz assim: o reino de Assuero, certo? Assuero é o rei persa, tá? Então nós temos o seu nome Assuero, que é na língua hebraica, nós temos Xerxes, que é na língua grega, e nós temos o nome dele no seu original persa, que é Karshiayan-Shan, né? Karshiayan-Shan, certo? É um nome difícil aí, mas é o nome dele persa. E ele vem de uma família de real, certo? Uma família muito importante, ilustre dentro da Pérsia, certo? O seu pai é Dario I, que foi um dos conquistadores que tomou o mais conhecido nosso, né? A nação de Judá, foi ele que invadiu Judá. Daí nós temos o seu avô, que é Ciro o Grande, aquele que é profetizado por Isaías, que lá no livro de Esdras, ele dá o decreto para que o povo de Israel volte, né? Daí nós temos lá Zorobabel, Josué, Zacarias, Ageu voltando nas primeiras levas, e este Assuero, ele vai dominar o reino da Pérsia entre os anos 485 e 465 antes de Cristo. Lembrando que antes de Cristo a contagem dos anos é decrescente. Então começa lá no o ano 4000 e pouco e vai decrescendo
até 486, 465, que é o período que Assuero vai dominar o reino, o Império Persa, tá? Esse império, ele era dividido em 20 satrápias, né? 20 grandes estados, e daí tem os seus 127 governadores, tá? E esse Assuero é um homem, né, muito orgulhoso, ele é um homem arrogante, e dentro desse banquete, nós vemos exatamente esses três sinais de quem era Assuero. Primeiro, arrogante. Segundo, embriagado. Terceiro, vingativo. Tá? Arrogante porque queria mostrar quem ele era. Não se controlava com a bebida. E terceiro, quando ele é confrontado por Vasti, ele vai pegar e mandar ela embora. Então nós temos aí uma breve explicação de quem é esse homem aí, Assuero, certo? O nosso segundo tópico, ele vai falar assim, um banquete público e outro exclusivo, tá? O Xerxes, o Assuero, foi o quinto rei da Pérsia, certo? Como já falamos, orgulhoso e impulsivo, e quando ele está em Suzã, que é o palácio de verão deles, ele vai oferecer um banquete. Para nós é muito estranho essa ideia de banquete de 180 dias, esse banquete muito longo, mas para eles é algo normal, certo? Principalmente quando os reis, eles estão querendo fazer o quê? Eles estão querendo fazer grandes campanhas militares. Xerxes, ele já tinha dominado grande parte do mundo, principalmente o Oriente, né? E agora a ideia dele era avançar para a Europa. E um dos objetivos de Xerxes era exatamente entrar ali na Grécia, tá? Então ele está se preparando para a Grécia, tá? Ele tem uma vitória muito grande nas Termópilas, quando ele derrota, né, o Leônidas, né, que é o rei dos espartanos. Tem um filme muito famoso, os 300, né, se você assistir, lógico, é fantasioso tudo, mas explica bem a ideia de Termópilas, e tem a continuação do filme, esse eu não assisti ainda, mas que vai falar da derrota que ele vai sofrer em Salamina, tá? Então, o banquete durou 180 dias preparando-se para esta invasão. No final dos 180 dias, o que acontece? Assuero, né, esse banquete de 180 dias era para os seus príncipes, seus oficiais. E por que um banquete tão longo? Porque boa parte desses príncipes, desses satrápias, principalmente os governadores, eles não eram persas, eles não conheciam a cultura persa, eles não conheciam o palácio. Então ele vai preparar esse banquete para que seja o quê? Não vamos falar uma confraternização, vamos dizer uma doutrinação. Tá? Ele traz o pessoal, mostra a sua riqueza, a sua forma de trabalhar, ou seja, preparando para o avanço do seu império entrando na Grécia. Tá. No final desses 180 dias, ele vai fazer um segundo banquete. Neste segundo banquete, vai ser para todos os que estão dentro da fortaleza de Suzã. Veja bem, 20 satrápias, 127 governadores, mais todos aqueles que estão na província, todos aqueles que estão dentro de Suzã. Então é algo muito grande, muito grande. E enquanto está rolando esse segundo banquete de Assuero, tem um terceiro banquete, que é a banquete que Vasti, que é a rainha, ela vai fazer para as mulheres, né, que estão ali. Ela está na casa real, então ela vai fazer um banquete ali nessa casa. Tá? Então nós temos três banquetes. Um banquete de 180 dias, que todos os príncipes, governadores estão presentes. Um banquete de 7 dias, que todos aqueles que moram em Suzã estão presentes.
E ao mesmo tempo desse banquete de 7 dias, tem o banquete das mulheres que Vasti vai fazer. Então nós temos 3 momentos diferentes nesse primeiro capítulo de Esther. E o nosso subtópico 3 vai dizer o convite da rainha, tá? Então, nesse terceiro banquete de 7 dias, quando todos já beberam bastante, o coração do rei está cheio de vinho, ele vai chamar a rainha. Ele manda os seus súditos, seus eunucos, buscar a rainha, certo? Para que a rainha venha ali participar do banquete. Só que o que acontece? A rainha não vai no banquete. Ela não obedece a Assuero, tá? E isso vai causar uma série de transtorno. Por que ela vai recusar? Nós não sabemos, mas nós vamos tratar melhor disso no nosso próximo tópico, que é o tópico de número 2, que vai dizer assim: Vasti resiste à ordem do rei e é deposto. O primeiro subtópico, a recusa da rainha. Ó, veja bem, tem muita gente, principalmente para fazer esse material, eu li muito a respeito disso. Então tem muita especulação. Desde que Vasti estava grávida, o rei mandou ela se apresentar nua, só com a coroa. Era desonroso que as mulheres se apresentassem em banquetes ou só de homens. Existe uma série de coisas, série de motivos que ela poderia ter feito isso. Mas o que acontece? A Bíblia não revela. E aonde a Bíblia se cala, o homem não fala, tá? Se nós começarmos a colocar muito, foi por causa disso, foi por causa daquilo, como que isso daí é chamada dentro da teologia de exegese. Olha a palavra, exegese, que é quando eu pego situações extra-bíblicas e eu vou colocar no texto. Eu vou dizer assim, Vasti recusou a se apresentar no banquete do rei porque estava grávida. Aonde que a Bíblia está falando isso? Não está. Sou eu. Ou seja, eu estou acrescentando no texto. O que nós fazemos, o que eu estou fazendo com você, verdadeiramente é uma exegese. Exegese, certo? Exegese. Opa! Exegese é você acrescentar no texto, você pegar as tuas ideias e acrescentar no texto. Exegese é tirar do texto, extrair do texto bíblico as informações que nele estão inseridas, tá? Então, o que a Bíblia vai dizer para nós? Lá em Esther 1:10, que no 7º dia, estando o coração do rei alegre de vinho, mandou chamar Meumã, Bistã, Harbana, Bigtá, Abagita, Zetar e Carcas. E eles são 7 eunucos que serviam à presença do rei, que introduzissem na presença do rei Vasti, com a coroa real, para que mostrasse aos povos e os príncipes a formosura da sua princesa. Pronto, é o que está no texto, tá? É o que está no texto. Quando Vasti se recusa, certo? Que é a continuação do texto. Quando Vasti se recusa, nós temos o quê? O Deus que controla todas as coisas. Você pode colocar um punhado de coisa na recusa de Vasti, mas a verdade é Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Ou seja, por que Vasti recusou? Não sei. Mas uma coisa eu sei, que tudo isto estava no controle de Deus. Aí nós entramos no segundo tópico, a aplicação da lei. A lei foi aplicada a Vasti. E o que isso quer dizer? Que depois da embriaguez do rei, das suas
decisões impensadas, intempestuosas, né, daquele furor do rei, ele parou e pensou, tá? Ele parou e pensou: opa, o que que eu fiz? Né? O que que aconteceu? Qual a providência que eu vou tomar? Romanos capítulo 2, versículos de 6 a 11, ele deixa muito claro que todos nós daremos conta dos nossos atos, seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida material, certo? Passando o efeito da bebida, Assuero, ele manda chamar os seus sábios para ver o que, que ele tinha feito. Ele viu que ele já tinha tomado uma decisão impensada e agora ele vai procurar consertar o seu erro, tá? Agora, um detalhe interessante, se você pegar Esdras capítulo 7, versículo 14, vai deixar registrado que Assuero, certo? Lá no livro de Esdras, também vai chamar quem? Seus 7 conselheiros, tá? Provavelmente são os mesmos 7 deste caso, tá? Para nós, no nosso tempo, na nossa modernidade, no evangelho, homens e mulheres, eles são iguais, certo? Havendo apenas diferentes funções. Isso que nós precisamos compreender. E a submissão da mulher está dentro do âmbito do casamento. No restante, ela é igual ao homem, lógico, diferenciação de força, características, biotipo, mas homem e mulher são iguais, tá? Então, havendo somente essa questão dentro do casamento, ok? E por que que Assuero chama os seus sábios, seus conselheiros? Porque a lei dos medos e persas era irrevogável, tá? E por isso a necessidade da presença dos sábios para ajudar a tomar a decisão, certo? Apesar da fúria, o que, que vai acontecer? O rei vai sofrer com vergonha, porque quem estava perto dele eram as pessoas importantes do reino, certo? As pessoas que comandavam com ele, tá bom? Então, a decisão de Assuero precisava ser acertada para que a situação não complicasse até mesmo dentro do reino. Aí nós entramos no nosso terceiro subtópico, a sentença de Vasti, tá? Como eu já falei no começo, vamos tirar as ideologias de lado, vamos tirar a guerra entre sexos de lado, certo? Que isso daqui não é Bíblia, certo? Como eu já disse, a Bíblia só coloca a mulher em submissão ao homem dentro do casamento, mas isso daí é para outro assunto, outro dia nosso, tá? Vamos tirar as ideologias, guerra de sexo, tá? A sentença veio por causa da desobediência. Vamos voltar à nossa conta. 20 sátrapas, que eram pessoas apenas abaixo do rei, certo? 20. 127 governadores, ou seja, nós já temos 147 autoridades do reino, e mais toda a população de Suzã viu o rei ser desobedecido pela sua esposa, certo? Por mais que para nós, e principalmente nessa nosso pensamento, ai, coitadinho, porque hoje nós temos a dó do coitadinho, certo? Por mais que pareça duro, certo? Quanto mais alta a posição que uma pessoa está, mais severa e notável deve ser a disciplina aplicada a ela, tá? Eu sei que muitas vezes isso não acontece. Nós vemos aí em todas as instâncias governamentais do relacionamento humano, mas todas as vezes que uma alta autoridade ela é disciplinada pelos seus erros, as pessoas precisam dar um passo atrás, tá? Precisa dar um passo atrás porque se os grandes estão sofrendo, os pequenos também sofrerão punição. Um grande problema da nossa realidade hoje
é que os grandes não estão sofrendo as punições e automaticamente os pequenos, aqueles que estão embaixo, eles compreendem que se os grandes não sofrem, eles também não sofrerão. Então, fica esta lição. A lição de Vasti é a lição da desobediência. E toda desobediência traz consequência. E o nosso terceiro subtópico vai dizer: Esther, Esther, a judia torna-se rainha na terra estranha. Primeiro subtópico, 4 anos depois, ok? Todos os grandes historicistas, biblistas, eles entendem que Esther capítulo 1 é uma data, Esther capítulo 2 é outra data. Provavelmente, Esther capítulo 1 é o ano 485, 484. Esther capítulo 2 é o ano 479, certo? Então existiu aí um tempo, principalmente porque é passada a batalha de Salamina, aonde Assuero perde, certo? Perde. E quando ele volta derrotado e ele precisa o quê? Retomar a sua vida. Então o que ele vai fazer? Ele vai escolher uma nova esposa. E esse daí é o nosso segundo subtópico, o universo da escolha. O Império Persa era muito diferente do que nós conhecemos hoje. Por quê? Porque hoje se você pegar as questões reais, reis casam com reis, pessoas da realeza. O Império Persa era benevolente com todos, lembrando que foi Ciro que mandou os israelitas de volta para sua terra, deu condições para que eles pudessem ali restabelecer o culto, restabelecer a casa, tá? E os persas permitiam que em determinados casos, principalmente nesse sentido, que a família dos Medos, a casa dos Medos e a casa dos persas se uniram desde Dario I, então deu essa liberdade para que Xerxes pudesse escolher uma moça de qualquer uma das províncias. Tá? Só que veja bem, olha a providência de Deus agindo. Nesse tempo, o judeu Mardoqueu, que morava próximo ao palácio, fica sabendo, certo? E ele vai orientar a sua sobrinha, que se chama Radassa, Esther, a também participar desse concurso para torná-la rainha. Quem era Radassa? Quem era Esther? Ela era sobrinha de Mardoqueu, tá? E ela foi levada ao rei e veja bem, Esther, ela vai trazer consigo uma graça especial, tá? Uma graça. E esta graça vai mover o coração dos servos do rei, Regai. E quando ela chega diante do rei, o Senhor vai lhe dar condições de se tornar a próxima rainha. E isso é explicado no nosso terceiro subtópico, a obediência de Esther. A palavra hebraica para obediência é chamar, certo? Que traz o sentido de ouvir a voz, dar atenção, concordância. Tá? Mas o que nós precisamos entender sobre obediência? Obediência não é só fazer o que se manda, mas a obediência ela precisa ser provada e aprovada muitas vezes em situações que são contra a nossa vontade, certo? Nós temos o maior exemplo nosso é Cristo. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, os versículos 7 e 8, Paulo vai dizer assim: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhantes ao homem, achado na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Nós temos Jesus no Getsêmani, orando, dizendo: Pai, se possível, olha só, se possível, passa de mim essa cruz, certo? Ou se, passa de mim esse cálice.
Jesus é o exemplo de obediência. Nós temos a obediência de Abraão, de Isaac. Nós temos exemplos de obediência dentro da Bíblia, que muitas vezes são momentos duros, momentos de lutas, momentos que são contra a nossa vontade, mas a obediência, ela se demonstra exatamente quando nós damos ouvidos à voz de Deus, ou à voz de homens de Deus, como aconteceu com Esther. Ao se submeter a Mardoqueu, esta declara que está totalmente se colocando na presença de Deus e crendo no poder de Deus para mudar todas as situações, até aquelas que são impossíveis aos homens. E quando Esther, ela chega ali no palácio, quando ela chega no palácio, a postura de Esther cativa, o jeito dela cativa as pessoas. E isso é recompensado, porque Esther 2:17 diz: e o rei amou a Esther. Pronto, acabou. A obediência, uma vida de obediência, ela traz transformação, mudança e vida. Tá bom? Irmãos, Deus te abençoe. Espero ter te ajudado. E semana que vem nós estamos juntos na lição de número 8. Deus te abençoe e até semana que vem.